Mais uma vez, aqui no Vamos Estudar Junto, Igreja do Céu Aberto. Carlos Vendinha Canoas, onde está no Facebook e no YouTube. Hoje, sábado, dia 25. E vamos nos enriquecer um pouco mais na Palavra de Deus. E eu também trago para todos que eu compartilho nesse estudo diversos assuntos. Nós vamos estudar juntos. E eu sei que muitas coisas não são do agrado de muitas pessoas, a ideia do qual eu tenho meus estudos, convicção espiritual, claro, de forma respeitosa. E esse estudo não é de uma religião, esse estudo é de Jesus, pois Jesus não era religião, e aqui eu não forço uma crença e uma aprendizagem, que eu trago algo aqui que eu creio que é saudável para todos. Pode até pessoas discordar e faz parte. Tendo cada pessoa um ponto de vista diferente, e não pode-se desqualificar a crença de um e de uma outra pessoa, de sua religião, ou da ideias, ou crença. Devemos ter a sabedoria de guardar a opinião e reter aquilo que for bom daqui desse estudo para cada um. Opinião de fé. Precisamos nos educar sobre diversidade de crenças e evitar a intolerância religiosa, e cada um guardar para si o que for bom. É a palavra de Deus, né? Então, cada um guardar para si o que for bom, guardar cada um a sua declaração pública, pessoal e sua crença religiosa. Então, esse estudo aqui que eu faço, tenho bastante, quase dias, um dia ou dois para fazer esse estudo, e eu digo para cada um, para você, o que for bom para você, guarde. E eu terei o prazer também de ir lá onde você tem o seu Facebook e ver o seu estudo que você vai fazer. E lá eu vou estudar, ver o seu estudo e vou guardar para mim aquilo que for bom, assim como você daqui desse estudo vai guardar o que for bom e guardar para ti, ok? Então, eu faço hoje eu compartilho com todo esse assunto, né? Nós vamos estudar junto. Então, você aqui vai guardar para si o que for bom. Se não for bom, você guarda para si mesmo, ok? Então, essa é a liberdade que nós temos, o livre-arbítrio da palavra de Deus. A opinião de você guarda para você mesmo sobre a palavra de Deus. E vamos ver agora sobre o texto do dilúvio. Continuação deste dia da palavra sobre Noé. E vamos começar aqui sobre Gênesis 6:1 e do 11 ao 9. Vamos ver agora aqui. Então vamos começar. Começando falando da civilização antediluviana. Resistindo ao Espírito de Deus, a civilização antediluviana, antes do dilúvio, depravara-se, degeneração moral, referindo-se ao estado de perversidade e corrupção e maldade que afeta o ser humano em sua totalidade. A apostasia, que é o abandono completo e deliberado da fé cristã, ou uma revolta contra Deus, e uma rejeição a Jesus Cristo e de seus ensinamentos, era universal. Por isso, o Senhor Jesus Cristo anuncia um juízo também universal à humanidade, o dilúvio, o nosso Deus poderoso, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Jeová Deus. Em meio àquela geração, sobressai a justiça de Noé. Divinamente alertado, o patriarca Noé constrói uma arca, na qual, juntamente com sua família, sobrevive a grande inundação. A pregação de Noé. Apresentado como pregador da justiça, Noé cumpriu um longo e penoso ministério, segundo a Pedro 2:5. Enquanto se dava a construção da arca, conclamava seus contemporâneos ao arrependimento, 1 Pedro 3:20. Se levarmos em conta Gênesis 6:3, concluiremos que o seu ofício de pregoeiro teve a duração de 120 anos. Ô Noé, hein? 120 anos pregando.
Sem dúvida, foi o mais longo ministério profético da Bíblia. Resistência à graça divina. Por muito tempo, o Espírito de Deus instou junto naquela geração para que se convertesse e deixasse os seus maus caminhos. Chegou, porém, o dia em que Deus viu-se constrangido a dar-lhes um basta. Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque o homem também é carne. Porém, os seus instintos do homem, disse Deus, o poderoso Deus, hein? Disse assim, ó, será 120 anos. Ó Senhor Deus, e o meu espírito para sempre com o homem, para que também que é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Gênesis 6:3. A graça de Deus, ainda que perfeita e infalível, pode ser resistida. Repetindo, a graça de Deus, ainda que perfeita e infalível, pode ser resistida. Haja vista a geração que saíra do Egito rumo a Canaã. Não obstante, os milagres que se presenciou endureceu o coração de tal forma do homem, que veio a ser rejeitada pelo Senhor. Hebreus 3:8. Isso significa que mesmo hoje os cristãos que reagem contrariamente à graça divina, Hebreus 3:15. Sim, apesar de saber que o juízo divino não tarda. A inundação universal, Gênesis 7. Concluída a arca, Noé e sua família entram na arca. Passados 7 dias, vem o dilúvio. A inundação foi universal, como universal foi o extermínio de toda a vida sobre a face de toda a terra. O relato bíblico é impressionante e preciso. E expirou toda a carne, morreu, que se movia sobre a terra, tanto de ave, de gado, de feras e de todo réptil que rasteja no chão, que rola, e de todo homem. Gênesis 7:21. O fim de um mundo corrupto e depravado havia chegado. Não resta dúvida de que toda aquela geração pereceu e foi lançada no inferno, onde aguarda a última ressurreição, a fim de comparecer ao juízo final. Apocalipse 20, do 11 ao 15. A salvação da família de Noé. Gênesis 8, do 1 ao 22. Noé, porém, estava seguro, juntamente com Noé, a esposa, os 3 filhos e suas respectivas mulheres. Os 3 filhos e suas mulheres. Ao todo, 8 pessoas, Gênesis 7:7. E para conservar a vida sobre a nova terra, os animais, 2 de cada espécie, macho e fêmea, Gênesis 6:19. A bênção divina e o novo começo, Gênesis 9, do 1 ao 7. Noé e sua família teriam de recomeçar um processo civilizatório que, por causa da grande inundação, perdera quase 2.000 anos de invenções, descobertas e avanços tecnológicos. Vê-se isso no estudo anterior que eu fiz sobre Caim e Abel, sobre Caim quando saiu errante, que ali a geração dele que trabalhou com a parte de ferramentaria, a tecnologia daquele tempo. Nesta empreitada, o patriarca e seus filhos necessitariam da bênção divina em sua plenitude. Disse-lhes o Senhor: mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai a terra abundantemente, e multiplicai-vos nesta terra. Gênesis 9:7. Até esse momento, o homem convivera harmonicamente com a criação. A partir de agora, esse relacionamento será bastante traumático. Alerta a Deus que os animais terão medo e pavor do ser humano. Gênesis 9:2. A natureza, pois, deveria ser domada a duras penas, a fim de que o habitat dos filhos de Noé se fizesse sustentável, se alimentar. Se antes do dilúvio todos dispunham de uma dieta vegetal rica e farta, doravante teriam de complementá-la, esse alimento, com nutrientes animais, pois a terra já não dispunha de tantas prodigalidades, tantos alimentos. Eis a razão porque Deus autorizou-os a enriquecer com carne as suas refeições. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos será dado, como a erva verde. Gênesis 9:3.
Todavia deveriam abster-se do sangue. Gênesis 9:4. Semelhante recomendação fariam os apóstolos em Jerusalém. Atos 15:19. Onde ali é falado, né? Que falaremos para os gentios? Uma das coisas foi abster-se das carnes sacrificadas aos ídolos, daquilo que foi sacrificado, e sobre o sangue, abster-se de sangue. O ambiente natural, em consequência do dilúvio, tornara-se frágil. A ecologia já não era mais a mesma. Ecologia nós sabemos o que é, né? Meio ambiente, ecologia, logos, estudo, meio ambiente. O pacto de Deus com a humanidade, Gênesis 9:1 ao 29. Em sua misericórdia, Deus afiança-lhes, e eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será a terra mais destruída, toda a carne pelas águas do dilúvio. A terra não será mais destruída pelo dilúvio das águas, e que não haverá mais dilúvio para destruir esta terra. Gênesis 9 ao 11. 9, 11. O arco de Deus, sinal do novo pacto, a fim de que a humanidade não viesse a cair em profunda depressão a cada vez que chovesse, Deus resolve tornar-lhes bem visível o seu pacto. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra, e acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Gênesis 9, 13 e 14. O arco nas nuvens, pois, seria um fenômeno tão novo como a chuva regular. Vendo-o a cada chuvarada, os descendentes de Noé poderiam repousar nos cuidados divinos. O início do governo humano. Uma nova civilização estava prestes a começar, mas para que alcançasse plenamente os seus objetivos, era imperioso que se formasse sob o império das leis. Por esse motivo, Deus instituiu o governo humano. Teologicamente, o governo humano é a instituição estabelecida por Deus, logo após o dilúvio, através da qual Deus dá, né, ao homem não somente a governança do planeta, como também a administração da justiça. Romanos 13, 1. Essa instituição, sem a qual a civilização humana seria impossível, pode ser sumária nessa única sentença divina. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Gênesis 9, 6. Os descendentes de Noé, Gênesis 10. O capítulo 10 registra as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, mostrando que todos os povos e nações descendem deles, de Sem, Cã e Jafé. De Sem veio-nos o Cristo nosso Salvador. Jafé participa da bênção de Sem. Após a morte dos apóstolos, foram os filhos de Jafé, gregos, romanos, franceses, ingleses, americanos e brasileiros, que se encarregariam de proclamar o Evangelho até os confins da terra. Sim, os brasileiros também estamos inclusos nesses jafetistas. Gênesis 10, do 1 ao 5. Quanto à maldição lançada por Noé sobre Cã, Gênesis 9, 25, nada tem a ver com a coloração de sua pele. É nesse estudo que eu fiz, como erroneamente afirmam alguns. A maldição, na verdade, não recaiu inteiramente sobre Cã, recairia particularmente sobre Canaã, seu filho mais novo, talvez porque este fosse o mais irreverente dos cananitas. A punição incidiu sobre as terras cananeias, que o Senhor lhes tirou e entregou aos filhos de Israel. Quanto aos demais filhos de Cã, haveriam de construir grandes e admiráveis civilizações, como grandes civilizações admiráveis, como a egípcia e a etiópica, os etíopes. Gênesis 10 ao 6. Esse aqui é de estudo que eu trouxe hoje. É apenas uma complementação do estudo que eu fiz, se não me engano, foi anterior a Adão e Eva. Vai estar lá o estudo de
de Noé. Então, esse aqui complementa o estudo de Noé, que é, vamos ver aqui, que é um estudo sobre o dilúvio, Gênesis 6:1. E conforme foi feito um pedido. Então, eu, Carlos Alberto, vamos estudar junto, Igreja Céu Aberto. Termina esse estudo de hoje, sábado, dia 25. Que todas as pessoas, aqueles que vierem aqui para esse estudo, possam colocar no seu coração e coloque no seu coração aquilo que for do teu agrado, que você achar bom, guarde, né, cada um, para você, a sua declaração também, pessoal, de crença religiosa. Pegue o que é bom desse estudo, ok? E eu vou procurar dessas pessoas, que eu tenho várias pessoas no Facebook, procurar também me inteirar de estudo de cada um, porque eu ando bastante no YouTube, no Facebook, para aprender também noutros estudos. E eu vou pegar aquilo que for bom para mim. E não vou criticar ninguém, pode ter certeza. Não vou colocar nada lá que venha ir contra aquele estudo daquela pessoa, porque é a crença dela que ela tem. Amém? Aí se chama, né, uma pessoa educada. E isso aqui eu creio que é um estudo saudável para cada um. Agradeço a todos, mais esse tudo e tudo de bom, ok?